Então, o nosso desafio agora é tentar entender um pouco mais essa questão dos algoritmos, tentando fazer aqui, né, um exorcismo. Vamos ver que bicho que vai dar. O exorcismo, né, do misticismo por trás desse negócio todo, dessa confusão toda, enfim, tá? Que é a questão, né? Quando a gente começa a falar de algoritmo, a gente entra nessa questão da complexidade do algoritmo, né? O que faz um código melhor do que o outro? Como é que eu vejo isso no código? Como é que eu sei o que está acontecendo? E aí vem claramente uma referência que é a notação, né? É o tal do O grande, né? O Ozão, ou Big O, como se diz. Se você procurar uma referência na internet, material em inglês e tudo mais, você vai ver que é Big O Notation, né? Ou notação do Ozão, notação do O grande, do grande O, tem essa questão. E aí, quando você vai digitar, por que O? Que O? De onde que vem esse troço? Por que é isso? Né? E fica difícil, assim, porque geralmente você grava, e eu vejo isso muito acontecendo, você grava, não, tem O de N, tem O de 2, O de 1, O de N ao quadrado, O de não sei o que, você guarda mais ou menos isso, mas o que é isso? De onde que veio, para onde que vai, o que está acontecendo? Né? Por que é O? Por que não é outra coisa? Né? Então, essa é a grande questão. Né? Tem um misticismo por trás disso aí que a gente precisa exorcizar. Tá? Então, o Big O Notation, né, chama-se, na verdade, um outro nome para isso é notação assintótica, que não ajuda muito também, né? Porque, porra, o que é notação assintótica? Né? Você olha o nome e você fica, assintótica, ela faz uma porrada de coisa na internet. O que é isso? Né? Então, a gente vai investigar um pouco essa natureza, ver de onde que isso veio, mas a gente tem que entender para que existe. Tá? Então, existe, né, a notação assintótica, ela é usada para classificar algoritmos de acordo com o seu comportamento, conforme o tamanho da entrada muda. Então, é para qualificar o comportamento, não é para te dizer o tempo que vai levar o tempo em milissegundos que vai levar para fazer o troço, não é para te dizer, é para te dizer o comportamento, conforme a entrada. Se eu trabalhar com 2 números, com 10 números, com 1000, né, o que acontece com o algoritmo? Ele se comporta da mesma forma? Ele piora? Qual é a natureza dele? E a gente acaba trabalhando nessa questão da natureza. Tá? Uma reclamação, né, um rant comum, uma reclamação comum que a galera faz é: porra, não é mais fácil eu só medir o tempo de execução em milissegundos no algoritmo pronto? Não seria isso uma coisa mais trivial? E eu vejo, às vezes, a galera abordando isso de comparação de milissegundos e tal, mas tem problema isso, que não é suficiente. Tá? Você tem um mesmo algoritmo em linguagens diferentes, sistemas operacionais diferentes, em máquinas diferentes, né, em computadores com memória diferente. É tanta variação, é tanta variabilidade, né, que você não sabe o que significa de fato aquele tempo em milissegundos. Então, ao invés de trabalhar no tempo em si, eu preciso trabalhar no comportamento do código, na tendência, no limite ao infinito. Né? E aí que o bicho vai pegando, porque eu estou mexendo no código, mas eu tenho que estar de olho no que acontece no infinito. Eu estou aqui trabalhando com um testezinho com 5 coisas, com 100 itens, mas eu tenho que olhar como é que é com 1 milhão, com 1 bilhão, enfim. Você tem que definir qual é o teu contexto, né? Qual é a tua restrição. Você pode ter restrição de entrada, você pode ter restrição de tempo, você tem essa questão toda. E isso acaba sendo muito... rola muito em entrevistas de emprego e por aí vai, que a galera acaba ficando um pouco confusa, tentando decorar o que é. E vamos tentar não decorar, vamos tentar compreender passo a passo para a gente ir explorando isso em conjunto. Tá? Então, a minha proposta para vocês, tem muita coisa para a gente falar aqui, mas a minha proposta para vocês é: que tal um exemplinho para a gente pegar um arzinho antes de mergulhar nesse troço? Vamos pegar aqui um exemplinho. E esse exemplinho é muito, muito, muito interessante, que foi um presente que recebemos. Então, esse código aqui, que é super interessante, o Jean presenteou a gente, né, e disse assim: verifique quantos itens estão presentes nas duas listas. Ele me deu esse código assim, dessa maneira, um script Python, que você roda e ele imprime ali. Né? Então, vamos executar esse cara para ver o que acontece. Legal, ele deu aqui 3. Então, se eu for conferir na mão esse negócio, eu tenho aqui 6, 8, 29, 34. Beleza? É um. Aí tem aqui 83 é outro e 155 é outro. Então, de fato, são 3 mesmo. Né? Tá aqui funcionando. Só que a gente vai dar uma melhorada nisso aqui para a gente poder fazer um estudo sobre o troço. Certo? Então, como é que a gente melhora esse cara? Vamos só encapsular ele aqui. Vamos criar aqui how many em both L1 e L2. Certo? Vou botar aqui list 1 e list 2. Pronto, que aí mantém o código dele igualzinho. E aí eu vou tirar o print, porque não se usa print em lugar nenhum que não seja
na sua camada mais fora do script, né? E retorno aqui esse código. E aqui eu vou fazer um if name. Se for main, ele executa aqui um print, de fato, de how many list 1 e list 2. Ok, temos aqui bonitinho. Posso trazer o list 1 e list 2 agora aqui para baixo, para ficar uma coisa mais organizada. Vou rodar aqui para ver se está tudo funcionando ainda. Legal, 3 aqui está funcionando. Maravilha. O que eu posso analisar sobre esse código, hein? O que eu posso analisar? Bom, ele tem aqui duas listas que são de tamanhos diferentes ou não? São de tamanhos diferentes ou não? Aqui, uma, duas, três, quatro, são iguais. O que mais que eu sei sobre essas listas? Elas são ordenadas, né? Estão em ordem crescente, correto? Legal. Uma coisa que eu posso escrever aqui. Bom, como é que eu digo? Como é que eu faço uma análise aqui para dizer qual é a complexidade de tempo e qual é a complexidade de espaço? Né? Eu botei esse aqui de space. Deixa eu botar aqui, ó. Time e space. Porque lembra que eu trabalho com restrição? Eu tenho as questões de complexidade tanto em tempo quanto em espaço. E aí eu não quero que vocês fiquem, não, é ó disso, é ó daquilo. Não, vamos usar o que a gente sabe fazer. Vamos contar. Não sabe contar, né? Então a gente sabe contar. Bom, é que ele vai ter aqui, o que vai acontecer no código? Ele vai pegar aqui a lista 1 e vai percorrer ela inteira, concorda comigo? Vamos lá, turma, me ajuda aí. Sim. Legal. Vou ter, aí da lista 1, o que ele faz? Ele pergunta, ó, se o elemento da lista 1 estiver dentro da lista 2, né? Então ele vai executar essa próxima linha 8 aqui. Isso aqui é um loop na lista. E isso aqui é o quê, hein? Outro loop até chegar no momento que o item foi achado. No melhor caso. Perfeito. É um outro loop na lista 2, certo? Então, isso é bastante relevante. Não tem um for aqui, mas tem um loop aqui dentro, porque é isso que o WinDoPython vai fazer. Então, veja que eu tenho que saber o que o WinDoPython vai fazer. Então, se eu tenho que percorrer, né, a lista 1 toda e depois a lista 2 toda para cada elemento da lista 1, o que acontece? Como eles têm o mesmo tamanho, né, eu sei que lista 1 tem o tamanho, né, N, e a lista 2 tem o mesmo tamanho N. Então, eu consigo dizer que ele vai percorrer a lista 1 toda e para cada elemento ele percorre a lista 1 de novo. Então, é N vezes N, certo? Por isso, eu posso dizer N vezes N, com asterisco aqui, eu posso dizer que isso aqui é o quê? N ao quadrado. Então, não interessa o que aconteça, passando duas listas para o cara, ele vai ter que percorrer tudo nessa forma que o código está. E assim nós temos um código que ele tem, o tempo dele é quadrático, ele é N ao quadrado. Então, se aumentar como é que eu transformo isso em tempo? Imagina que eu tenho percorrer, né, o percorrer de cada elemento custar 1 segundo, né? Toma aqui, ó. Se o percorrer de cada elemento, aqui o calculadora. Aliás, eu acho que é melhor fazer até no BC aqui, que é mais. Vamos ver. Aqui, ó. Se eu tenho 1 segundo, né? Se N é igual a 10, eu tenho 1 vezes N, 10, beleza. Só que eu tenho de novo, vezes N, cada um custa 1 segundo, são 100 segundos. Né? Se eu dividir esse cara aqui por 60, ele quebrou aqui, 1.0 aqui. Não sei por que ele quebra. Mas, enfim, vai dar 100, dá 1 minuto e blau, quase 2 minutos. Né? Se fosse 120, daria 2 minutos. Ele não está fazendo aqui por inteiro. Então, a gente consegue estimar quanto tempo levaria. E se fosse uma ordem de grandeza? Também estou moscando aqui, né? Porque eu posso fazer o quê? Posso usar o IPython para fazer isso, né? Então, se eu botar aqui o custo, vamos dizer que é 1,5 segundos, né? E eu tenho que N são 100 elementos. Se eu tenho N vezes N, vai estar ali dividido por 60. Pronto, está aqui bonitinho. Dá isso tudo aqui de minutos. Está correto isso? Faltou multiplicar pelo custo, eu acho. Porque é feito pelo custo, perfeito. Opa, custo. Ótimo, 250 minutos para processar a parada. Então, o que acontece? Se eu mudar o N, se eu mudar a ordem de grandeza do N, veja que eu mudei uma ordem de grandeza do N, mas aqui mudou 2 ordens de grandeza de custo. Entendeu? Então, a curva vai explodindo. Se eu aumentar 10 ordens de grandeza do N, vou botar aqui, o Python permite eu fazer isso, vou botar 1 milhão aqui. E eu repetir a conta, a coisa extrapola, vai muito além, né? Então, eu tenho aqui 25 trilhões de minutos. Então, quer dizer, a coisa vai ficando insustentável. Esse é o problema. Mas, na listinha do nosso amigo Jean, isso está baratinho, funciona rapidinho. Eu clico aqui, pay, funcionou. Certo? Então, isso numa entrevista de emprego, num teste técnico, vai ser vão pedir para você melhorar. Tá? A minha política pessoal eu sempre faço da forma mais simples primeiro. Eu quero resolver o problema, ver se eu entendi que o problema está resolvido. E, na sequência, a gente melhora. Faz funcionar, faz direito, depois faz ficar rápido. É a mesma lógica que funciona para tudo
na computação, no meu entendimento. Tá? Então, isso é o tempo de execução. E o espaço, hein? O que acontece com o espaço? O que acontece com o espaço? Quanta memória esse algoritmo está usando? Jean, quer fazer uma análise do seu próprio código? Adoraria, mas não sei responder isso, cara. Ótimo. Essa é uma boa resposta. Então, deixa eu te guiar nesse processo, porque é exatamente isso que a gente quer provocar. Você cria alguma variável ao longo desse código? Cria, a cada iteração da lista 1, eu crio um para a lista 2. Não, eu crio um, desculpa. Tá, então você tem esse elemento aqui, né? O i é uma variável que você guarda aqui no teu código, correto? Isso. Legal. Então, essa é uma variável. Ela muda? Muda a cada iteração da lista. Beleza, o valor dela muda, mas eu não crio uma nova. Concorda comigo? Não. Beleza, o valor dela muda. Então é uma variável aqui. Tem alguma outra variável nesse código? Criada no loop, não. Só o repeated values aí em cima. Legal, repeated values é uma variável. Beleza. Quando que ela é impactada, hein? Ela é impactada sempre que encontra o elemento de uma lista na outra. Legal. Sempre que ele encontra o elemento de uma lista na outra. Qual seria o pior caso? Qual seria o pior caso para esse código aqui rodar o tempo todo e executar todas as vezes aqui no 8? Como é que essas listas têm que ser para que toda vez ele bata aqui no 8? Sejam absolutamente iguais. Se elas forem absolutamente iguais. Correto, Jean? Isso. Legal. Então, se as duas listas forem absolutamente iguais, no caso aqui nós estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos na lista. Então, N, na análise da complexidade espacial, N é 7, certo? Quantos elementos vão ter aqui em repeated values? Acho que 3, né? Não, no pior caso. Se as duas listas forem iguais com 7 elementos. Tá, 7 itens. 7 itens, beleza. Então, veja que existe uma correlação entre 7 itens no repeated values, correto? E 7 itens na lista. Como o N é o tamanho do input, o N é 7 nesse caso, se list 1 e list 2 fossem absolutamente iguais, você teria N elementos de repeated values, correto? Correto. Então, isso mostra que o nosso espaço, a evolução, o consumo de memória desse algoritmo, depende do tamanho N. O pior caso dele, depende do tamanho N, depende de quantos elementos tem. Que é isso, uma lista de 1 milhão, lista de 1 milhão com 1 milhão, e todo mundo igual, para poder bater certinho em tudo, ele vai ter esse efeito aí de ter um tempo O de n ao quadrado e um espaço de O de n. Ficou claro isso? Sim. Ficou claro para você, Jean? Ficou. Legal. Agora eu tenho uma pergunta para você. E se eu quisesse que a gente usasse sempre a mesma quantidade de memória, a mesma, constante, independente da quantidade, do tamanho das listas? O que a gente poderia fazer? Essa parte eu não sei. Beleza, tranquilo. Então veja o seguinte. Qual é a pergunta? Qual é o nome da função? How many in both? Legal. Então, como é que você está dizendo quantos são? Qual é a função-chave que você usa no seu algoritmo para dizer quantos são? Função-chave? É o for, né? Não, tem um cara que você usa para dizer, olha, foram 3. Foram len. 7. O len. Legal. Então, veja que o que me interessa de resultado dessa função é o len. Concorda comigo? Sim. E se eu tivesse uma forma de não precisar do len e só ter o número? Mas tem. É só, em vez de colocar append, criar uma variável int com valor 0 e adicionar o valor a cada repetição. Perfeito. Então, você está sugerindo que eu faça o seguinte, que renomeie esse cara aqui para count. Isso. Ele é 0. E agora eu incremento ele. Count mais igual a 1. É isso? Correto. E retorno o count aqui. Correto. Vamos ver se o código continua funcionando. Continua funcionando. Beleza. Teste é importante para isso. Veja que agora a gente mudou pouca coisa, mas teve impacto. Quantos counts, quantas variáveis counts vão existir? Uma só. Uma só. O valor dela muda pra caramba. Sim. Perfeito. No pior caso, que você vai ter, no caso de 7 elementos iguais, seria o pior caso da nossa análise aqui. Vou ter 7. Qual é o valor de count? É sempre o mesmo. Na memória, quero dizer. É um 7. cara... Número 7. Número 7. Mas quantos endereços de memória, quantos espaços de memória vai ocupar? Um só. Beleza. Então, a gente mudou agora. Já tem um aumento de performance de O de n para um tempo, para um espaço constante. Independente se eu tiver 1 trilhão de elementos na lista, não me importa. Ele vai ser tempo quadrático, mas eu vou ter aqui O de 1 em termos de espaço. Beleza. Tá claro isso? Ficou clara essa intuição, galera? Sim. Engraçado que quando perguntaram para mim como melhorar esse código, porque eu fiz esse foi o que eu entreguei a primeira vez, né? Perguntaram, Jean, como você melhorar esse código? Eu não me liguei nessa parte da memória, do espaço que você está falando. Pensei no tempo, mas no espaço eu não me liguei. Quer dizer, eu tinha uma intuição, na verdade, porque assim, o código, primeiro ele falou uma coisa, depois ele corrigiu. Não, peraí, ele contar elementos. Mas eu só coloquei um len no final para corrigir. Mas eu pensei que a interação, o tempo,
Eu me liguei, mas o espaço não. Beleza. Então, isso já fica, né? Aí você chega assim, pô, mas por que o espaço é importante? Se você já operou um banco de dados, se você já fez um sistema em Django, ou em qualquer sistema web que seja, tu carrega aquele dado todo do banco de dados. Se você pegar muita coisa, vai usar muita memória. Entendeu? Vai ter esse tipo de problema. Essa coisa vai ter que processar, trabalhar muito volume de dados. Então, isso é... Quando você vai fazer uma carga, tem um clássico, que é o cara vai e tem que fazer uma carga de dados no sistema. Aí o que ele faz? Roda um scriptzinho ali, dá Enter, começa a rodar, ele roda para tomar um café e volta só 10 minutos depois, porque leva 9 minutos e meio para aquele troço carregar. Por que está levando 9 minutos e meio? Porque é muito dado? Sério? Sério que é porque é muito dado? Não tem outras estratégias de você resolver esse problema? Será que não dava para paralelizar isso? Não dava para botar cada um dos cores da CPU processando esse troço? Não dava você ter 2 ou 3 bancos de dados absorvendo essa informação e depois internamente, em background, eles juntam, mas a carga já foi feita? Então, é esse entendimento. No final, não importa se é um algoritmo de exercício de entrevista de emprego ou se é a arquitetura do seu sistema. O limite de espaço e tempo é o mesmo. O problema se mantém. Beleza? Dúvidas até aqui? Tá claro isso? É uma dúvida sobre o código ainda, Henrique. Na pergunta original, acho que eu não escrevi a peça, não coloquei tudo aí, era assim, dadas duas listas com número ordenadas e com o mesmo número de elementos. Por que essa informação é importante? Porque assim, até agora, no que a gente passou, isso não influi em nada enfim. Não, excelente, sem problema. Ordenada, então é isso. Vamos repetir, vamos botar aqui, ajustar o enunciado. Dada duas listas ordenadas e com a mesma quantidade de elementos. Verifique. A gente vai voltar nisso aqui, mas eu quero, agora que a gente já pegou um ar, vamos voltar para o mapa mental para a gente poder continuar o nosso processo, porque para explicar o que tem a seguir, a gente precisa de um pouquinho mais de conceito. Beleza?